Alô pessoal do nosso podcast LD, é mais um dia de gravações aqui no nosso estúdio improvisado no alto da Avenida Paulista, 23º andar, com uma vista que você obviamente não tá vendo, mas eu tô vendo, a vista tá ali, ó. E eu juro pra vocês que tá. É legal a gente narrar a vista, né, professor Diogo Reis? Como é que você tá, meu amigo? E por favor, hoje a gente tem um convidado que eu gostaria que você apresentasse, cara, porque hoje é um dia de muita alegria pra gente, é sempre esse dia de final de podcast mensal, bimestral, na verdade, que você traz um convidado. E isso é importante pra você, que, cara, é a razão da nossa existência. Por favor, professor Diogo, seja bem-vindo. Fala, Marcão, beleza, gente? Cara, que legal hoje. E hoje é o último podcast de 2021. Não! Já acabou, velho. Agora é a última. Cara. E a gente tem um convidado mega especial, Marcão. Cara, é uma pessoa que tem um conhecimento de publicidade e comunicação, super gente boa, e eu tenho aprendido um monte com ele. O nosso convidado de hoje é o Eric Carvalho, tá aqui. Salve, salve, obrigado. Fala, Eric. Olá, Eric. Bem-vindo, cara. O Eric é professor da Comunicação e Publicidade ESPM, onde ele também se graduou. Ele fez mestrado e doutorado na ECA da USP em Comunicação. Foi um dos autores do livro de fake news que eu tive a honra de coordenar e que na próxima edição o Marcão tá lá. E a gente já trocou algumas ideias, só que a gente se conheceu aleatoriamente, assim, quase tipo na adolescência, ou um pouco de rolê, assim, com amigos em comuns. Mas, no fim, a gente acabou cruzando e tocando carreiras acadêmicas. Ele, no âmbito da comunicação, virou cientista aí gigante na comunicação, um professor que toca, inclusive, a agência lá na ESPM, puta faculdade. E a gente falou assim, a gente tem que fazer mais coisas juntos. E aí ele trabalha e tem, né, um podcast junto com uma galera chamado Távola Podcast, que é sensacional, já fica o convite aqui pra poder ouvir. Que legal. E eu pude participar, e foi muito legal, foi uma das coisas mais legais. Quando a gente falou, Marcão, de fazer um podcast, eu na hora lembrei do Távola. Eu falei, tipo Távola, tal, não sei o quê. Sim, legal. Eric, seja super bem-vindo, cara. Eu te agradeço demais, fique à vontade aí. Espero que, enfim, a gente possa junto trocar uma ideia e aproveitar esse clima aí de final de ano, quase que um amigo secreto. Quase que um amigo secreto. É isso aí. Valeu, Diogo, valeu, Marcão. Obrigado. Ô, Eric, a gente que te agradece, cara. É o seguinte, ontem a Comissão de Liberdade de Imprensa da OAB Seccional de São Paulo, e aqui a gente tá, né, nós dois, o Diogo e eu, nós somos advogados, a gente estudou Direito, mas você não, cara, você estudou Publicidade. E se você quiser fazer parte do quadro permanente do podcast, sinta-se convidado, porque a gente precisa de um olhar externo, né? Acho que isso é bastante importante. Então ontem, eu faço parte da comissão, a gente lançou aqui no IBMEC de São Paulo, com a participação do Instituto Palavra Aberta e também da OAB, o Dr. Ricardo Toledo, que é vice-presidente de comissões da OAB, acabou participando, também com os jornalistas Leonardo Sakamoto e Sônia Blota, e a gente falou um pouquinho dos desafios para a liberdade de imprensa contemporânea. E eu particularmente escrevi um artigo de um tema que eu gosto muito, que é a relevância da publicidade para a liberdade de imprensa. Então, na hipótese do artigo, e aí, meu caro ouvinte e youtuber, esse livro, ele é um e-book, ele pode ser baixado. Depois a gente coloca com a nossa querida Rachel, que a gente nem cumprimentou, né? Rachel, beleza? Aliás, não falamos nem oi pro Marcelo. Que tá aqui, o Marcelão. Que é o cara responsável pelo Photoshop pra deixar a gente lindo. Exatamente. Ou seja, a gente fez merda. Ele é bom, hein? Ele é bom. Então, a gente tem sempre que agradecer, porque depois ele coloca uma trilha bizarra, né? Coloca a gente em momentos vexatórios, isso não é legal. We is me Rahai, I love you, I like you. Queria começar perguntando pra você, qual a sua percepção sobre publicidade e liberdade de expressão? Qual é a relação que você enxerga entre esses dois temas, essas duas áreas, se eu posso chamar assim? Tá legal, eu vou responder baseado também na minha leitura do seu artigo, tá? Então eu li o artigo, achei bacana, porque originalmente eu acho que são questões não necessariamente ligadas, né? Eu acho que você está acostumado a pensar liberdade de expressão, eu falo o que eu penso e pronto. E já a publicidade é uma atividade gerada aí por agências, por exemplo, então eu penso, a expressão de quem? Na verdade eu pensaria mais o contrário. Eu pensaria numa preocupação, talvez, de uma censura à publicidade. E isso eu acho que é algo preocupante. E pegando no seu artigo, eu acho que a relação que eu entendi e que eu acredito nela é que a publicidade, ela ajuda a alimentar um ecossistema financeiro, né, para atividades industriais, mas também comerciais. E aí, qualquer intenção de você cercear a publicidade ou proibir a publicidade, você está atrapalhando a atividade financeira. Então,
Eu acho que esse é um ponto importante. Você falar onde que você se informa? Eu me informo lendo um jornal. Ok, e quem banca esse jornal? Hoje é publicidade. Eu leio revistas de uma editora. Também é publicidade. Assisto TV, é a publicidade. Então a publicidade é aquela que atrai, grosso modo, ela atrai faturamento para essas empresas de mídia. Acho que é isso que é parte do ecossistema. E aí você, de alguma forma, cercear a publicidade, você está cerceando financiamento de atividades de mídia. Então acho que esse é o ponto que a gente pode partir. Bom, posso falar aqui, Marcão? Cara, sensacional você colocar, porque um pouco a ideia de que a publicidade financia a mídia e a imprensa de uma forma geral. Então, senão a gente, tirando a publicidade ou proibindo, desidrata a parte econômica e deixa inviável. Sim. E é muito legal você falar isso, porque a gente está vivendo um momento em que se questiona muito o papel da imprensa como essa entidade com credibilidade e também o papel de toda a mídia tradicional em razão dos seus materiais, por exemplo. Sei lá, quantas pessoas assinam jornais hoje, assinam revistas, como que tudo isso mudou. Eu costumo fazer, Marco, todo começo do semestre a gente troca uma ideia sobre isso, e eu costumo falar com o pessoal lá da graduação do MAC, onde eu trabalho, quem aqui assina jornal? É raríssimo. Sim. Aí eu falo, mas quem assina Spotify e Netflix? Todo mundo. Todo mundo, cara, todo mundo. Então eu acho que isso mostra um pouco que a gente está acostumado a pagar para ouvir música e vídeo, a gente não está acostumado para pagar para informação. E aí todo esse conjunto faz com que a publicidade seja talvez a última forma de existência dessa imprensa, né, cara? Eu não tinha pensado nisso aí. Vou até resgatar daí. Por muito tempo, uma das maiores empresas de mídia do Brasil foi a Editora Abril. E aí a forma de faturamento da Abril, quais eram as fontes de receita? O venda em banca, que vocês sabem que caiu de uma forma absurda. Sim. Banca hoje vende chiclete. Cara, banca droga. Hoje vende produto pirata. Banca hoje também. É uma pena, porque meu sonho era ter uma banca de jornal, sabia? Mas sem dúvida. A banca entendeu o que os farmácias entenderam um tempo atrás, quando as farmácias quiseram vender arroz e o Conselho de Farmácia proibiu, né? Que a questão é a questão do ponto. Exato, isso. Então, partindo do marketing, banca tem uma bela localização. E ok, que legal, eu também gosto das bancas, espero que elas prosperem. Sim. Agora, para revistas, para jornal, caiu muito. Aí tem publicidade, então são 3 pilares. Sobraram assinantes e publicidade, sendo que de fato no Brasil não existe essa cultura. Então a pessoa assina pelo entretenimento. Pago pelo Spotify. Olha lá, hein? Pouca gente paga ainda no Brasil, comparado com outros mercados. E aí você tem o quê? A publicidade, que vira a principal fonte. Então você fala, poxa, eu lembro que a família Tivita, eles tinham ali no prédio de Pinheiros, aqui pro pessoal em São Paulo, 2 prédios. Um com toda a estrutura de publicidade e outro para o jornalismo, que era um olhar meio elementar demais de o jornalismo não vai se misturar com a publicidade. Era essa a preocupação dele. A Globo tem ainda isso aqui, né? Que separados. É um dogma dos veículos, que é a separação entre igreja e Estado. Mas poxa, você tem um WhatsApp, você tem um e-mail, eles descem e almoçam no mesmo lugar, no refeitório. Agora, o que eu penso, exceto alguns casos, havia a revista 4 Rodas, não sei se hoje ela tem um formato eletrônico, não sei. 4 Rodas. Pera aí, eu posso ter uma matéria falando qual é o melhor carro? E a publicidade? Ali eu acho que existem choque de interesses. No mais, não. Então você está falando sobre qualquer assunto, está falando sobre política, sobre uma página policial, não tem importância ter ali publicidade de um alimento, por exemplo. Isso não há um conflito de interesses. Então eu acho que é uma preocupação um pouco, desnecessária para levar para esse ponto de limitação, sendo que a principal fonte. E aí você pega New York Times, eles se reinventaram por meio da assinatura, porém pagando os melhores jornalistas. E como que eles pagam esses melhores jornalistas? Ainda devido à publicidade.
Então é isso. E o Brasil aqui tá em xeque, esses grupos de mídia, devido a essas preocupações. Sem dúvida. A gente estava batendo papo antes aqui, né, Diogão, com o Eric, é impressionante tudo que ele sabe, e ele estava me contando um negócio que eu não sabia, que é muito interessante, e eu queria fazer a pergunta baseada nisso. Eric, você me contou que no início, Monteiro Lobato, sim, Monteiro Lobato, esse de narizinho, Emília, Visconde de Sabugosa, nascido em Taubaté, esse cara, que é questionado também por conta dos grupos, por conta das minorias, etc., racismo, subrepresentado, racismo. É isso. Esse cara, que é um autor consagrado, disso não tem a menor dúvida, ele também era redator de anúncios. Sim, exato. Não é? Era. Eu queria perguntar pra você se você acha que existe uma diferença importante. Você é professor. Do ponto de vista de profundidade científica que justifique o fato de a publicidade ser demonizada e do discurso político, ideológico, filosófico e religioso serem endeusados. É dizer, a publicidade não é protegida pela liberdade de expressão, mas esses outros discursos são, que é um argumento comum que a gente ouve por aí? É um belo ponto. Eu não vejo diferença, tá? Então, na verdade, acho que todos eles são discursos, né? Vou simplificar aqui, mas a gente analisa, estuda, o que é um discurso. Existem várias modalidades de discurso, mas vamos falar sobre informação e sobre um discurso persuasivo. Então, o que eu já havia comentado anteriormente é que a publicidade tem como intenção de persuadir para o consumo de algum produto ou serviço, grosso modo. Então é essa a intenção clara e que as pessoas sabem. Então, as pessoas sabem que um anúncio está te divulgando um produto, sendo que outros discursos talvez não sejam tão claros quanto a sua intenção. Então, eu acho que esse é um ponto de vista. Quando alguém fala, poxa, mas a publicidade, não, você sabe que ali está te apresentando um produto. Ok, isso é claro. Então, só para complementar, então o que você está dizendo em outras palavras é o seguinte, muitas vezes as matérias, evidentemente, né, é interessante, né, ontem o Sakamoto falou o seguinte que eu achei brilhante, cara. O brasileiro, ele sabe diferenciar maminha, chuleta e picanha, mas ele não sabe diferenciar notícia, reportagem e opinião. Então, quando existe uma opinião, a gente sabe que ali é uma opinião, e aí é muito parecido com a publicidade, me parece. Porque é uma opinião, e é uma opinião que tende a persuadir quem lê. Porque, afinal de contas, a gente aqui, quando faz o podcast, também está tentando persuadir você. Ou você acha que não, meu caro youtuber e ouvinte? Então, essa noção, né, de que você está dizendo é que muitas vezes a intenção do jornalista não é clara. E ele sempre há uma intenção, enquanto que na publicidade ela é sempre clara, e quando ela não é clara é ilegal. É mais ou menos isso? Sim, eu diria que a publicidade sempre é clara, e algo interessante é que a publicidade ela é autorregulamentada. Então existe o CONAR, por exemplo, que está aberto a críticas, está aberto quando alguém solicita para quero tirar esse anúncio do ar e aí eu quero que isso vá a julgamento. Então, não é cuidar disso. E qual que é a ideia? Nós queremos oferecer produtos ou serviços ou apresentá-los, e existem diversas leis que regulamentam, né, os anúncios. Agora, vou pensar em jornal. Se eu penso em um jornal físico, sempre existe uma coluna opinião. Essa coluna se chama opinião e tem a opinião de alguém. Ali ele declara que é uma opinião. O resto do jornal não. Agora, todo discurso é sujeito a interpretações. E isso é muito discutido em qualquer faculdade de comunicação, que não existe isenção. Então é impossível. Não há o local da isenção. Você pode tentar ser isento, você pode tentar não colocar a sua opinião. Existe faculdade de jornalismo que fala de jornalismo opinativo como uma cadeira. Porém, se existe ali uma matéria, se existe ali algo a ser lido, um texto, ele é passível de interpretação e ele traz em si algum componente
ideológico ou persuasivo, de alguma forma. Não, show de bola, Eric. Sabe o que você fez lembrar, cara? No direito a gente tem uma discussão lá da teoria do direito, do mito do juiz neutro. E aí meio que assim, olha, não se espera neutralidade, se espera imparcialidade. Porque neutro não dá, é humano, não tem como. A calculadora pode ser neutra, uma pessoa não. Então talvez faça meio uma conexão, né, cara? Sabe o que vocês estavam falando sobre esse lance da evidência da publicidade? Não ter dúvida que é uma publicidade. E aí eu tô pensando nisso no campo dos influencers digitais, né? Dos influenciadores. A gente pôde fazer um podcast sobre influenciadores e a gente falou um pouco sobre a cartilha do Conar e diversas coisas, né? E também foi com a convidada, né? Foi com a Juliana do Conar. Muito legal, foi sensacional. Aliás, Rachel, link, por favor, pro pessoal que quiser assistir, que foi um puta podcast bacana. Foi legal mesmo. E aí, eu tenho pensado o quanto isso se mistura, porque o influencer, ele acaba colocando ali um pouco da sua vida, um pouco dele mesmo, a opinião dele acaba sendo valiosa para as pessoas que seguem, e a partir desse momento, quando a opinião é vendida, e se não é contado que ela foi vendida, a gente vai ter essa dificuldade. E aí eu tava pensando, e eu vou contar um exemplo muito besta que aconteceu comigo, que eu tenho rede social, mas não é muito famosa. Só que o que acontece é que como eu tenho muita pessoa, principalmente da faculdade que eu trabalho, uma hamburgueria perto dessa faculdade viu, e na época da pandemia a gente acabou fazendo mais live, porque os eventos foram migrando por coisa, e aí achou que eu seria um bom garoto propaganda deles lá. E aí mandaram uns hambúrgueres pra casa, e sabiam onde eu morava, porque eu morava no Copan. O Copan é um prédio muito conhecido. E aí chegaram lá e perguntaram, conhece esse cara e tal. E aí ainda encontrou o porteiro mais famoso do Copan, que conhece todo mundo, e acabaram levando. Pô, peraí, calma. Você recebeu o hambúrguer, ele te convidou, Eric? Imagina. Cara, Não, né? Também não. Te convidou, Marcelão? Não, né? Então tá bom. Não, mas eu trouxe. Isso faz um ano. Mas eles tá estão aí. ainda bons. São ótimos. Com oferecimento hamburgueria Eternum. Que delícia! Cara, não. Olha só o que acabou acontecendo. Bom, primeiro que eu achei mó esquisito, porque eu nunca tive nenhuma relação com isso, né? E aí, eu tava ocupado, eu tava dando aula na hora, online em casa, mas... E aí eu não pude receber. Aí o cara deixou uma caixa com vários tipos de hambúrguer. Aí eu desci, achei estranho, aí eu falei pro pessoal lá da portaria que tava tudo... Falei, mano, vai pra vocês, come aí, fica à vontade e tal. Os caras ficaram mó contentes. E aí eu subia. Bom, não preciso nem falar que depois disso a minha esposa ficou putaça. Falou assim, como você não trouxe um hambúrguer pra gente? Com razão. Mas eu não me sentia legítimo nem de comer, nem de divulgar. E comer e não divulgar, eu achava pior ainda. Eu sinto como se eu tivesse comprado e não pago isso aí. Bom, eu nunca fiz nenhuma publicidade. É essa a questão. Mas você percebe como a coisa fica estranha, porque às vezes você declara a sua opinião e a partir de então... anunciantes com interesse te procuram. Então, às vezes você já tem uma determinada opinião. Você dá um exemplo do carro, vamos supor. Você fala assim, o melhor carro é o X. Esse carro X, tal, não sei o quê. E aí, o pessoal desse carro chega pra você e fala assim, viu, faz uma publicidade pra gente e tal. E, basicamente, qual a diferença de uma da outra? O rótulo, a publicidade, né? A ideia dessa evidência. Mas é difícil deixar isso claro. E a gente não pode contar que todo mundo faça e coloca uma hashtag ou um rótulo. E aí, cara, mas como deve, que a gente entende isso daí? Deve. Então, sempre nos primórdios, dos influencers, Até quando hoje era em dia. tudo mato. Quando era tudo mato. há uns poucos anos, o influencer falava que queria. E isso passou a ser regulamentado. Então começou a ter, poxa, você não pode fazer isso, você tem que anunciar. Então quando é publi, eles precisam falar que é publi. E aí é muito sutil, mas existe isso. Então, se você recebesse os hambúrgueres e falasse, não era necessariamente um publi, você não foi pago. Não. Você não foi pago, você falou porque quis. Então a hamburgueria mandou falando, olha, quem sabe o Diogo vai falar bem da gente. Eles tentaram, eles nem podiam te cobrar nada. Diogo podia também falar mal, né? Podia falar Eles mal. correram esse risco. Boa. Olha, podia, e tem influencer que fala, provei e não achei tão legal. Ele fala que recebeu, claro, aqueles que têm já credibilidade.
Agora, se você está sendo pago para isso, você tem que colocar que é publi. Entendi. Se não colocar, você está ali sujeito à lei, em grosso modo. E pode ser também que foi pago para dar a sua opinião, né? Como um lance também. Mas pode acontecer, aí, né? normalmente, não é pago. São os recebidos. enviados, isso. Eu tava Enviados tentando ou descobrir. recebidos. Você teve recebidos em casa. A minha esposa fala ganhados. Eu acho ótimo. Mas os recebidos. Isso Aí foi o recebido. Você fala o que você quer, Aliás, se essa semana quiser. eu tive uns recebidos muito legais do Google. Depois eu vou falar pra vocês bem legal. De legal. ano, né? Valeu. O Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária tem uma regra sobre testemunhais. Os testemunhais têm que ser verdadeiros. Então, se eu usei um tônico capilar e falei, puta, eu usei e cresceu o cabelo, tem que ser verdade. Sem dúvida. Né? Então, se eu recebi um hambúrguer e fui pago para isso e dou um testemunhal, se ele foi horrível, eu não posso falar, puta, ele é ótimo, ele é excelente, porque é antiético. O complicado é isso que você falou. Então, por exemplo, é a questão da opinião. Então, eu já vi influencers de publicidade falando, olha, eu gostei desse suco e não gostei desse suco, da mesma empresa. Esse aqui para mim é muito doce. Se ele for alguém inteligente, né, ou o hábil, ele vai falar, pro meu paladar é muito doce. Então você que gosta de doce, você vai gostar. Só que ele foi franco e ele opinou, para o meu paladar é doce. Porque agora você falou do horrível. Sei, tem gente que gosta de coisas que eu acho horrível, né? Então, aí tá a opinião, é a opinião de cada um. Agora, a publicidade, inclusive para influenciadores, ela já foi, nesse sentido, você tem que colocar lá, publi, tá pago, ó. Eu quero, e aí é um anúncio disfarçado de YouTube, do que for, mas a pessoa tá falando e tá ali, publi, pago. Então, eu vejo página de meme fazendo isso, elas colocam quando é publi. E quando não é, tem uma página de meme que eu sigo bastante, e ela vira e mexe, fala do Nissin Miojo e nunca recebeu R$1, mas ela fala porque para eles entra no meme. Então, ok, eles estão falando porque querem, não é algo pago. É legal, existem regras, né, de autorregulação, tanto aqui no Brasil com o Guia dos Influenciadores que a gente já conversou, e também, né, no exterior eu destaco muito o Comitê de Autorregulação da ESA, na Inglaterra. Então eles já estabeleceram que você, além de você ter que colocar e deixar claro para evitar publicidade clandestina, que se trata de uma publicidade, tem que ter algum controle editorial. Ok, perfeito. Então você precisa, você fala isso, faz aquilo, essa luz aí, toma cuidado com a veste branca, o texto tá aqui, não sei o quê. Se você tem essa preparação, então essa é uma publicidade autêntica. Agora, se você manda, e aí você tá sujeito ao bem ou ao mal, ele pode dar uma opinião que pode ser uma detração do seu produto, então isso não seria publicidade. Mas eu queria voltar, Eric, num ponto que eu acho que é um ponto que pode ser bastante legal. Eu queria construir um raciocínio e queria ver a tua percepção. Com relação à questão do financiamento da imprensa livre pela publicidade, a gente vive um momento, que é um momento potencializado pela internet, de desinformação. E a desinformação, ela é um universo e do qual as fake news fazem parte. Mas nem toda fake news é desinformação. A desinformação é um universo maior que as notícias falsas. E nós estamos... um dos grandes antídotos que os grandes grupos de comunicação, os mais tradicionais, perceberam e fizeram campanhas publicitárias, inclusive, a esse respeito, você tem que acreditar em mim porque eu sou acreditado. A partir do momento em que esses caras se financiam com publicidade, eu poderia, e me parece ser verdade que esses caras têm muito mais responsabilidade do que um blogueiro, me parece ser verdade, até pelo direito e pelos tribunais, as decisões que a gente encontra. Você acha que é verdade eu afirmar que quanto mais eu restringir a publicidade, maior o risco desse tipo de discurso desinformativo florescer na sociedade? Pô, é interessante. É um raciocínio elaborado, eu acho. Acho que não imediatamente, mas existe uma relação. Eu acho que o anunciante... Quem é o anunciante? O anunciante paga para que o anúncio dele seja veiculado. Ele não é agência, ele é uma empresa qualquer de alimento, por exemplo, que paga para ter um anúncio veiculado. Ele conta com a credibilidade da mídia. Então, se ele conta com a credibilidade da mídia e ele for sério, ele vai fiscalizar para não ter um anúncio veiculado
em alguma mídia que não tenha credibilidade. Sim. Então, nessa lógica eu concordo contigo, porque ele pode falar, não, eu quero ter meu nome veiculado a algo sério. Sim. Então, eu vou dar um exemplo. Se esse anunciante está ligado à credibilidade, ele vai querer ser veiculado em uma mídia que tenha credibilidade. E aí, existem mídias por aí que nós conhecemos, melhor não citar nome nenhum, e que elas são completamente parciais e tem donos e por aí vai. Quem que anuncia nessas mídias? Muitas vezes alguém que fala, não, eu quero ser associado a esse universo, eu quero esse público me acompanhando, só que aí ele não está prezando pela credibilidade, né? É difícil não citar nomes, mas Sim. é algo mais... Não, a gente sabe. É mais correto. Então é isso. Portanto, eu acho que o anunciante é um stakeholder, né? Ele é um membro aí da sociedade, que é dos que mais exige a credibilidade da mídia. Então, nesse ponto, eu concordo contigo. Porque se diminuir os anunciantes, quem que vai pagar essa comunicação? E aí é um novo cenário, e aí eu acho preocupante. Às vezes você está vendendo a tua opinião, aí sim fica preocupante. Cara, Marco, ótimo raciocínio, cara. Eu achei muito legal essa construção. E eu vou pra aí também. E tentando pegar esse gancho, ações como os Sleep Giants, por exemplo, vem com uma ideia de exposição desse tipo não de anunciante, mas de veículo no qual o anunciante acabou escolhendo. E aí a gente tem como, por exemplo, o Google Ads, o AdService, né, que você acaba anunciando e você pode excluir determinados sites, mas você não necessariamente... quer dizer, você tem um controle já que você pode excluir, mas eu não sei como isso funciona na prática. Por exemplo, você sabe exatamente quais são todos os sites que você não gostaria, enfim, como fazer isso. E eu fico pensando nesse outro papel aqui da exposição do Sleep Giants mesmo. Muita gente tem discutido a respeito da legitimidade e tudo mais. O Laboratório de Direito Digital, lá do Mackenzie, que eu coordeno junto com a professora Maria Marinho, os alunos entrevistaram o pessoal do Sleep Giants e foi muito bacana. A gente produziu um material muito legal. Mas eu imagino esse conflito aqui. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Eric. O que você acha dessa parada? Eu não vejo exatamente conflito. Eu acho que como você colocou aqui, talvez exista o fato de ter pessoas que não têm muita informação sobre que mídia é essa. Sim. E isso é uma pena e é uma realidade. Então tem muita gente que viu algo, viu uma informação na internet, acha que é verdade e compartilha, como foi falado. Se torna uma fake news? Sim, só que talvez não voluntária. Ele viu algo na internet de algum site e passou para frente. Essa pessoa que passou para frente, nem sempre ela sabe qual é a procedência. Nem sempre ela sabe, nossa, essa mídia aqui, ela é mal intencionada. Então eu acho que existe mais isso. Daí o que faz Sleep Giants quer mostrar quem é sério e quem não é, quem tem todo um cuidado na curadoria da informação. Acho que é isso que eles querem mostrar. E quem não tem. Agora, tem gente que nem sabe de Sleep Giants, tem gente que não sabe de nada, recebe algo pelo WhatsApp ou por qualquer outro aplicativo de notícias e passa de notícias. Não era de notícias, de mensagens, comunicação. Ato falho. Porque tá virando. Né? Tá virando, né? Tá virando, infelizmente. Então, eu acho que é essa a questão. Né? Não sei se eu respondo bem, mas eu acho que é isso. As pessoas... A gente está conversando isso também previamente ao programa. Acho que as pessoas são muito crédulas. Elas olham e falam, se está na internet é verdade. E isso é muito temeroso. E é o que mais acontece. Não, muito legal, Eric. Só para fazer um gancho, a gente no Instituto Liberdade Digital está pesquisando sobre a relação entre a emoção e a razão no campo das eleições. E a gente tem encontrado, e até por algumas experiências que a gente tem feito, e agora tem um núcleo de psicologia lá que está trabalhando junto com a gente para a gente entender um pouco essa relação sentimental. E a gente fez algumas experiências cujo principal resultado foi assim, tá bom, é fake, mas bem que poderia ser verdade, sabe? E meio que isso deixa claro que essa pessoa não tá nem aí com a relação entre verdade e mentira. Sim. E o que eu acredito, que a checagem, a discussão de verdade e mentira, ela é importante, mas ela atinge uma camada. Existe uma outra camada, que é uma camada de fé.
de crença. E eu não sei bem se é uma dificuldade de opinião, de distinguir opinião e reportagem, como o Sakamoto falou, ou se, na verdade, é usar isso mesmo. Eu tenho a sensação que as pessoas têm embalado a sua opinião como se fosse um fato, de uma certa maneira, talvez até por um trabalho inconsciente, mas de tentar impor a sua opinião às pessoas, meio que naquela máxima contra fatos não há argumentos, então minha opinião ficou superior à de vocês não podem derrotá-la. E aí viram um espaço de fé, de crença, de amor ou de ódio. Então, não sei, eu acho que tem um campo emocional ali, cara. Eu acho que tem, mas é interessante. Eu nem iria tão longe, claro que vocês estão estudando esse lado. Vou falar de jornalismo e vou falar de jornalismo, tudo entre aspas, na verdade. Na verdade, essa fake news, pra falar a verdade, fake news é engraçado. Uma fake news que pareça verossímil, ela simula aspectos, principalmente visuais, de uma notícia real. Sim. Entendeu? É isso. Então, o quanto mais verossímil, nossa, isso aqui tá bonito, tá bem real. Tanto é que tem memes que zoam com isso, mas enfim, depois a gente fala de memes. Então, pô, isso aqui tá muito real. Vou passar adiante e falar, tá vendo? Saiu no jornal. Então é isso que alguém mal intencionado fala. Eu já vi parente fazendo isso. Falando, ó, mas tá aqui, ó. Só peraí, cara, você sabe que isso aqui é mentira. E o que eu ia falar do outro lado, que é algo muito curioso do brasileiro, talvez não seja um aspecto, mas para mim é muito emocional, vou jogar para vocês pensarem lá no grupo de estudos, é um meme. Então o brasileiro gosta muito de humor. E um recurso discursivo muito cruel é você tirar o mérito do teu interlocutor. Sim, Você sim. rir Isso dele. aí é uma das razões para você vencer o discurso sem ter razão do Schopenhauer, né? Isso aí. Então, que bom que vocês citaram. Porque o que acontece? O meme ocupa esse espaço. Então, o meme político, que eu não sei se tem essa categoria, mas deveria existir, ele é muito forte. Então, eu vou rir e vou desmerecer o teu candidato, a pessoa em quem você vai votar. E eu passo isso adiante. Então, eu tenho visto muito mais esse tipo de fake news do que de informação. Porque parece que hoje as pessoas já sabem, falam assim, putz, isso aqui é mentira. Só que é muito mais, olha só. É então, divertido a e reafirma o escárnio, né? Exato. Eu tinha uma aluna da publicidade lá no Máquina Bárbara que a iniciação científica era sobre isso, mas ela acabou não conseguindo continuar. Mas que era o escárnio e o meme na política. Aliás, fica aí o convitão, quem tiver a fim de estudar essa parada, bora fazer alguma coisa junto. Porque é muito bacana, porque é isso mesmo, você tira, e aí eu acho que isso é um componente emocional muito real. E aí, esse meme é uma fake news ou não? Porque ele não é visado como um meme sempre. Alguns são, agora outros você não olha e sabe, isso aqui é uma piada. Ou é uma piada, um direito de crítica, ou uma crítica opinião. mordaz, uma opinião. Porque você vai falar, isso aqui é minha opinião, é minha piada. É uma piada que alguém fez que a minha opinião é essa, eu vou mandar também. Isso é péssimo, isso é péssimo. E eu acho que tá nesse nível, quem sou eu para medir, mas eu acho que é um nível muito baixo e rasteiro que eu acho que vão acontecer as eleições de 2022. Que interessante isso, hein, professor Diogo? Show de bola. Eric, eu tava louco pra gente falar. Aliás, já poderia pensar pro ano que vem a gente falar um pouco sobre publicidade de eleições, Tá? que é um Quando tema que vai quiserem. ser sensacional de te ouvir, Eric. Quando quiser. É, Marcão, Eu a acho. gente já faz esse bem bolado aí. Eu acho. E dedicar um programa especial pra esse tema aí. Cara, mas eu tô adorando esse papo, mas a gente já estourou o tempo de novo. Estamos Você não aqui tem com responsabilidade, Marcão? Caramba, 34 cara. minutos de podcast. Meu, eu não consigo, a gente nunca... Ah, você também não para de falar, nunca vai cara. conseguir. Ah, você não para de falar. Marco, nunca vamos conseguir, meu velho. Nunca vamos conseguir. E não daria pra fechar o ano conseguindo. Ia acabar destruindo a nossa reputação que a gente criou até agora. De nunca cumprir os prazos, né? Exatamente. Agora, Marcelão, vinheta de música de Natal. Jingle Bells, por favor. Então é isso, Eric. Professor Diogo, a gente queria encerrar o podcast aqui. Agradecendo pela tua presença, cara. Foi bárbaro te ouvir, foi muito legal te conhecer pessoalmente. E deixando sempre as portas do podcast do ILD abertas. Eu acho que o professor Diogo já deu a deixa aí pra gente fazer um outro programa sobre publicidade de eleições, que em 2022 vai É um pegar prazer. total. Dizer que a gente está totalmente à disposição, a porta está aberta. E para você, meu amigo e minha amiga, continuem aqui no podcast LD. Vocês são, eu me canso de repetir, professor Diogo também, a razão
da nossa existência. Nossa, que romântico isso, Você né? gostou, né? Hello! Então, e dizer pra vocês, obviamente, esse é o último episódio do ano. Muito obrigado por ter Mas nos tem ano que vem, acompanhado. Marco? Ou acabou agora esse ano? Porque esse projeto não era pra acabar agora. A gente ainda vai ter podcast ano que vem. Então, cara, a gente não falou sobre esse assunto, né? Bora então falar. Então vamos, velho. Topa então ou não vamos. topa? Topo, Vamos tá continuar topado essa já. parada? Vamos continuar essa parada. Já era. Podcast 2022 podcast no ar. projeto permanente do ILD, podcast se torna permanente. E aí a gente vê você em 2022. Curta bastante com a família. Um Feliz Natal, um excelente ano novo. Fiquem com Deus e a gente se fala ano que vem. Diz aí, professor Diogo. Ô, valeu, Marcão. Então, fechado. 2022 podcast. Tá aí, assumiu o compromisso publicamente. E a gente vai tocar, Marcão. Vai ser um prazer enorme, cara, continuar contigo. E acho que a gente tem um monte de convidado e uma experiência acumulada esse período aqui. O pessoal que assiste o nosso podcast foi verdadeiro cobaia mesmo. Eles foram falando e tal. E a gente... Enfim, tá na hora de colocar em prática porque a gente aprendeu, porque até agora foi uma merda mesmo, né? Imagina. Eu adorei fazer, foi muito legal. Eric, queria te agradecer demais, cara. É uma honra enorme poder te ouvir, trocar ideia com você, ser seu amigo e encerrar o programa contigo. E eu queria também fazer um agradecimento especial ao Fredão, o Fred Seixas, que é o nosso amigo em comum que Possibilitou acabou isso aqui. apresentando a gente numa outra época da vida e rolês aleatórios e no fim a gente tá junto. Super abraço, Fred. Espero que você esteja bem, meu cara. Mas é isso, Eric. Se quiser falar um tchau pra galera. Obrigado, Marcão. Obrigado, Diogo. Obrigado à audiência. Eu adorei o convite e voltarei. Se vocês chamarem de novo, eu vou estar aqui. Tá chamado, valeu. Marcelão, obrigado mais uma vez, cara. Você é um cara muito especial e que faz isso daqui acontecer. Esse projeto nesse ano foi sempre muito tumultuado, mas sem você seria impossível. Gratidão também a Rachel, que tem trabalhado com a gente, ajudado muito a gente nesse podcast. E Marcão, meu brother, super Marco. A gente se vê então ainda em 22 no podcast e vamos pensar e vamos levar adiante aí esse projeto. Valeu, viu, cara? Demorou, my Obrigadão. friend. Abraço, Falou. gente. Valeu. Valeu, gente. Até. Slide